disse que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas. Quando tudo diz que não, a voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, lembre que você não está só. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Ele não desiste de você. Deus impossível. Ele é aquele que está com você. Deus impossível. Coloque, se você há algo impossível para você fazer, entregue nas mãos de Deus. Confie na mão do Senhor. Mesmo que tudo parece que nada vai acontecer, creia somente no Senhor, pois Ele é o Deus impossível. O Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare o meu Deus, o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
mim jamais. Sua destra me sustenta. Prevalecer, o Deus impossível. Declare bem forte: o meu Deus é o Deus impossível. Aleluia, abre seu coração nesta manhã para receber a palavra do Senhor no teu coração. Se pode achar. Vamos de novo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Podeis assentar. Aleluia. Olha só que interessante. Deus, ele está falando o seguinte: buscai-me enquanto se pode achar. Então, dá a entender que vai ter um tempo que nós não vamos achar a Deus. É por isso que Isaías, quando começa a profetizar, ele diz assim: olha, busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Então, vai ter um tempo que nós não vamos encontrar o Senhor. Então, vai ter um tempo que não vai ter salvação, não vai ter libertação, não vai ter cura. Nós não sabemos exatamente quando vai ser, mas vai ter um tempo que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Pode ser na eternidade, ou pode ser também nessa terra. E ele diz: invocai o nome dele enquanto está perto. Então quer dizer, vai ter um dia que Deus vai estar longe. Na Bíblia, quando você lê a Bíblia, de Malaquias até o Novo Testamento, houve 400 anos que Deus não se apresentou ao povo de Israel. De Malaquias até o livro de Mateus, 400 anos, Deus não falava com o povo. Deus se afastou do povo. Deus se ausentou do povo. E o povo não ouvia mais a voz de Deus. Então já teve um tempo que Deus se afastou do povo. Teve um tempo que o povo invocava, mas ele não atendia. Porém, nesses dias que nós estamos vivendo, nós vemos que as pessoas, elas querem Deus. As pessoas, elas estão interessadas em Deus. É por isso que tem tantas religiões. É por isso que tem tantas igrejas. Porque se não fosse assim, não haveria então a necessidade de ter tantas religiões, inumeráveis, tantas igrejas. Se não fosse assim, o Papa não teria interesse em ir no Brasil e fazer um apelo desesperado para a nação voltar para as suas igrejas. O povo está interessado em Deus, o povo quer Deus, o povo está buscando a Deus. Porém, nem todas as formas de buscar a Deus está levando eles a Deus. Esse é o problema. Porém, Deus está fazendo um apelo para nós, dizendo assim: olha, me busque enquanto eu estou perto. Me invoque enquanto você pode invocar. Busque-me enquanto eu estou bem perto. Invoque porque você pode me achar. E eu estava pensando aqui assentado, porque Deus, ele escreve para nós fazendo esta afirmação: olha, busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo, invoque ele enquanto ele está perto. Mas muitas vezes nós não sabemos como buscar a Deus. Muitas vezes nós não sabemos como invocar a Deus. Se nós ficarmos nesse versículo, você vai pensar: como que eu vou invocar a Deus? Que maneira eu invoco? Que maneira eu procuro? E Deus, na sua sabedoria infinita, e Deus, no seu poder de conhecimento dos seres que Ele mesmo criou, Ele pode nos ajudar a buscá-lo e nos ajudar a encontrá-lo. Porém, nós temos que entender que quando nós buscarmos a Deus,
não é somente sair da terra e ir para o céu. Nós não vamos encontrar Deus simplesmente montando numa aeronave e indo para a lua. Ao contrário, se você for na lua, você vai ficar mais distante de Deus. Se você for em qualquer outro planeta, você pode ficar bem distante de Deus. Se você montar em um submarino e for nas maiores profundezas do mar, de repente você está longe de Deus. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando, eu estou bem perto. Eu estou bem pertinho de você. É por isso que ele está dizendo, olha, busque enquanto você pode achar. Por quê? Ele se apresenta a nós. Então ele está dizendo, você pode me achar. Ouça, queridos, muitas vezes é difícil achar um irmão. Nessa época de verão. Você liga, e eles deixam o telefone guardadinho porque estão nadando na praia. Quem vai na praia não atende telefone, não é verdade? Não atendeu, você pode mandar mensagem, você está na praia. O cara não quer nem saber de telefone. Só que Deus está falando, não, eu sou o contrário. Eu posso estar na praia não tomando banho, porque Deus não vai na praia tomar banho, Deus vai proteger a gente. Ele está conosco, mas Ele está dizendo, eu estou perto. E Ele está fazendo um apelo, mas você tem que me buscar. Você tem que me invocar. E muitas vezes nós achamos que invocar a Deus é simplesmente se retirar, ir para um lugar isolado, jejuar 40 dias e orar. Esta é uma maneira também. Porém, nem todos têm esse desejo de sair e jejuar 40 dias e ficar isolado 40 dias, como Moisés. Se dependesse disso para buscar a Deus, muitos não buscariam. Quantos buscariam? Graças a Deus, eu tenho agora um bom Yasumi, um Yasumi bem grande, e eu vou me retirar, me isolar para orar e para jejuar. Quantos já fizeram esse propósito? Se depender disso, você não vai, porque o seu feriado, você está falando, eu vou comer uma carne, preciso ir na beira de um rio, aproveitar esse verão que é só um mês. E Deus fala, vai, Deus te abençoe. Ele abençoa a gente. Então não é isso que Ele está dizendo. Nós podemos nos retirar, nós podemos jejuar, nós vamos encontrar Deus assim, só que Deus, Ele também quer ser encontrado através de relacionamento. Então hoje, eu quero mostrar para você na Bíblia, vamos folhear um pouquinho, que quando Deus diz para você procurar, busque-me e você pode me encontrar, invoque enquanto eu estou perto. Quer dizer, quando você busca alguma coisa, é porque ela existe. Quantos aqui já buscaram uma coisa, procuraram uma coisa que não existe? Você já procurou? Vou procurar um negócio que não existe. Quantos já procuraram? Carla já procurou? Não. Bom, eu estou morando numa casa e está difícil de acabar com o mato daquela casa, no quintal. Aí eu aconselho, eu quero convidar vocês para ir lá, começar a cavar aquele terreno, para tentar achar algum diamante. Você quer ir? Você quer ir? Com certeza, você vai cavar, vai achar minhoca, vai achar pedra, vai achar tanta coisa, pode achar até água. Mas um diamante ali vai ser difícil. Pode acontecer. Ninguém procura algo que não existe. Então Deus está dizendo assim, olha, eu existo e me busque. Porque seria muito ilógico Deus falar, me busque, eu estou muito além da sua capacidade de me encontrar. Então quando alguém está dizendo, me busque, é porque Ele está perto. E quando Ele está dizendo, me busque, é porque o povo de Deus não busca a Deus como deve. Porque acha que é difícil. Eu tenho que jejuar muito. Eu tenho que orar muito. Eu tenho que ser diferente de todo mundo. Ao contrário. Você não precisa virar um ET para buscar a Deus, porque Ele está perto, Ele existe. Deus está tão perto que a gente nem o busca. Deus, Ele está tão presente que muitas vezes a gente nem quer buscá-lo. Mas Deus está dizendo, olha, me busque. Por que Deus está falando, me busque? Porque Ele tem algo para dar para as pessoas individualmente. Individualmente. Quando eu chego na minha casa,
vou retornar para a nossa casa, a primeira coisa que nós falamos quando nós não vemos e perguntamos é sobre a cachorrinha que acho que deixamos dentro de casa. Tem uma cachorrinha lá dentro, eu acho que deixaram lá. E esses dias nós chegamos em casa e deixamos a porta lá, a cachorrinha vazou e sumiu. E quando chegamos da igreja, 10 horas da noite, começamos a buscar a cadelinha. Cadê a cadelinha? Cadê a fulana? Cadê a fulana? Cadê a fulana? E descobrimos que a fulana tinha sumido. Mas que horas que nós chegamos na casa? Nós chegamos na casa, era 3 horas. E por que fomos buscar e sentir a falta daquele animalzinho só 10 da noite? E por que só eu senti a falta, sendo que nós somos em 6 na nossa casa? Você está entendendo? O que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes Deus é presente, mas a gente não sente falta de buscá-lo. Então ele está dizendo, você precisa me buscar. Quando ele diz, me busque, não é porque ele não existe, ao contrário, ele existe, está na tua vida, está querendo um relacionamento com você. Porém, nós não sentimos falta, e quando você não sente falta, você não busca por alguém. Você chega na tua casa, e se você não sentir falta do seu filho, você não vai procurá-lo. Só se procura alguma coisa quando se sente falta disso. Por isso que Deus está dizendo para o povo, buscai-me. É por isso que Ele está dizendo, busca o Senhor enquanto se pode achar. Queridos, não se busca algo que não se necessita. Quem saiu procurando um trabalho quando você não necessita? Quem já saiu? Você está bem empregado, trabalhando, você sai por aí para fazer ficha. Você saiu já? Quem já saiu? Já saiu? Estou trabalhando, bem empregado, mas vou fazer umas fichas. Ao contrário, só se sai para buscar um trabalho quando se, diga comigo, necessita. Amém? Diga para o teu irmão, ao raiô. Diga para o teu irmão, bom dia. Diga assim para ele, ajuda o pastor a pregar. Olha para ele assim, diga assim para ele, a gente só busca as coisas quando a gente tem falta delas. Você já saiu procurando um irmão que vive com você na igreja? Quem já saiu? Não sai. Não sai procurando alguém que você não necessita dele. Agora, você quer ver? Você está precisando de uma ajuda para arrancar o mato do quintal. E você não quer encarar aquela bocada sozinha. Você olha assim, a sua mente vaga. E quando ela vaga, ela começa a buscar pessoas. E ela vai, acha Luiz, Cláudio, e vai achando assim, sabe, as pessoas assim, e vai olhando assim, e vai achando irmão, porque você está necessitando. Então Deus está falando, olha, eu preciso dar uma necessidade para você, a ponto de você me buscar. É por isso que muitas vezes vem a diversidade. É por isso que muitas vezes vem problemas. É por isso que muitas vezes vem dificuldade. Porque Deus quer despertar você para buscá-lo. Porque enquanto não há necessidade de buscar a Deus, ninguém buscará a Deus. Quantos aqui que dirigem, tem carro, buscou um posto de gasolina com o tanque cheio? Parou na máquina, tanque cheio, olha para o frentista e diz, Mantan. Aí o cara pega a bomba, ele vai falar, tá louco esse cara. Experimenta hoje, por favor. Enche o meu tanque lá, Luiz. Cláudio, vai lá no posto, depois enche o tanque, aí vai no outro posto e diz assim, suma sem Mantan. O cara vai olhar e fala, esse cara está doido. Não entrou meio litro de gasolina. Não, só se busca quando há necessidade. E eu, irmãos, eu queria que você tivesse necessidade de buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, você o encontra. E quando você o encontrá-lo, você jamais deixará-lo. Quando você encontrá-lo realmente e tiver uma experiência com Ele, a sua vida, ela mudará. Ela não passará
ela não será um mar de rosa, mas será um mar de Deus na sua vida. É por isso que Jesus ele está nos convidando constantemente, olha, me busque. Mas como buscar se você não tem necessidade? Ou pelo menos pensa que não tem necessidade, não precisa. Mas a verdade, todos nós precisamos de Deus. E você veio aqui nessa manhã, você não veio aqui para me procurar. Você não veio aqui porque você tem necessidade de mim ouvir. Você não veio aqui porque você tem necessidade de ouvir o pastor ou a pastora ou qualquer outro. Você veio aqui porque tem necessidade de ouvir Deus falar com você. E nesta manhã, Ele está dizendo, olha, eu quero que você me busque. E você vai me encontrar. Porém, nós precisamos entender que às vezes, buscando um irmão em Cristo, nós estamos buscando a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. E verso 25. Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Buscai-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. Capítulo 5, verso 25, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Irmãos, quando ele diz buscai ao Senhor, ele não está dizendo somente para você buscá-lo em oração. Ele não está dizendo só para você orar e buscar em jejum. Não é só isso. Ele está dizendo também que quando nós começamos a buscar a Deus, nós podemos também buscar a Deus através de relacionamento com outras pessoas. O verso 25 ele diz, concilia, acerta-se depressa com teu adversário. Então quando você está interessado, porque adversário é o que nós mais temos. Adversário quer dizer pessoas que não gostam de você. Pessoas que por algum problema deixaram de ter relacionamento com você. Pessoas que por qualquer motivo que talvez você nem saiba, não tem mais relacionamento com você. Então quando você busca resolver esse relacionamento, você está buscando Deus. Quando você procura se acertar com as pessoas que você sabe que não está bem com você, seja da família, seja pessoas amigas, seja pessoas cristãs da mesma igreja ou de outra igreja, quando você busca reconciliação com essas pessoas, você está buscando Deus. E ele diz assim, reconcilia com as pessoas que está com você no caminho. Então Deus está falando, olha, nós temos que se reconciliar com as pessoas que estão conosco nesta vida. Tem pessoas querendo se reconciliar com pessoas que já morreram. Aí então se forma uma religião que crê que as pessoas que morreram vão voltar. Mas Deus está falando, não. Não busque querer relacionamento com pessoas que já morreram. Busque pessoas que estão com você no caminho. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem amigo. Você tem inimigo, você tem gente que não gosta de você. Você tem igreja, você tem pastor, você tem tudo isso. São pessoas que estão com você no caminho. Está vendo essa pessoa do teu lado? São essas pessoas que estão com você no caminho. Então Deus está dizendo, você tem que buscar reconciliar-se com essas pessoas. Então quer dizer, é muito mais fácil buscar a Deus quando você está através de busca para resolver um relacionamento que foi quebrado. Então o versículo continua dizendo no verso 25, ele vai dizendo assim, olha, busque reconciliar com as pessoas que estão com você no caminho, para que não aconteça que essas pessoas que são as suas adversários te entreguem o juiz te entregue o oficial e te encerre na prisão. Então está acontecendo o seguinte nesse versículo e nesse texto todo,
está acontecendo o seguinte: Deus está falando, olha, busque se relacionar com as pessoas, resolva os problemas que tem entre vocês, porque senão vocês podem ficar na prisão. Qual que é a prisão que ele está dizendo? Se chama assim, prisão do inferno. Quer dizer, prisão sem Deus, longe de Deus. Então, quando os relacionamentos não são resolvidos, nós podemos estar numa grande prisão. Hoje nós vemos pessoas aprisionadas. Aprisionada pelo quê? Pelo rancor. Aprisionada pelo ódio. Aprisionada pelos sentimentos e ressentimentos que estão nas suas vidas. Quantas pessoas presas porque odeiam seus pais, seus irmãos, sua mãe, suas amigas. Então Deus está dizendo, olha, eu quero que você me busque através de relacionamentos quebrados nas suas vidas. Através desse contato com as pessoas. É assim que Deus quer que nós busquemos. Deus quer que a gente ore? Quer? Claro. Deus quer que a gente jejue? Claro que Ele quer. Deus quer que a gente pare um dia e fique sem telefone só para buscar? Sim. Mas Deus também quer que você o busque através de relacionamentos que foram quebrados. Pessoas que se tornaram suas maiores inimigas. Pessoas que são contrárias a você. Pessoas que lá no seu caixá talvez até te odeiam. Deus está dizendo, reconcilia-se com ela. Pede perdão para elas. Antes que você se aprisione pelos sentimentos. Quantas pessoas hoje se sentem isoladas? Quantas pessoas hoje se sentem com baixa estima? Se sentem inferior às pessoas? Porque estão presas com ressentimentos. E Deus está dizendo, quando você me buscar através de relacionamento, você vai me encontrar. Amém? Olha comigo no livro de João, um livro na frente. Um livro na frente. João capítulo 7, verso 35. João 7, 35. Olha o que a Bíblia diz. E disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura aos dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Olha o verso 34. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Aí as pessoas ouviram isso e disseram assim, disseram, pois, os judeus, para onde que ele vai? Para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos e para as pessoas, que ele estava falando da ressurreição dele. Ele estava falando assim, olha, eu vou ressuscitar e eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir agora. Aí os gregos, as pessoas olharam, os religiosos olharam e disseram assim, para onde que ele vai que nós não vamos encontrá-lo? Será que ele vai para os dispersos, para os gregos e vai ensinar? Eles estavam dizendo, será que ele vai sair do meio dos judeus? Porque os judeus ainda é assim, judeu é judeu, grego é grego, não se misturam, porque havia uma lei para que os povos judeus não se misturassem com os outros povos. Então eles estão dizendo, se ele for para os gregos, nós não vamos atrás. Mas Jesus estava falando assim que teria um dia que ele subiria para o céu, e ele estaria lá, e aquelas pessoas que estavam com ele não poderiam mais ir até ele. Ouça, Jesus Cristo, ele ressuscitou e foi para o céu. E se ele não tivesse mandado o Espírito Santo para nós, nós não poderíamos ter comunhão com ele. Nós não teríamos mais condição de encontrá-lo, de achá-lo e nem de buscá-lo. Mas ele mesmo diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vós o
o outro que se chama Espírito Santo, o outro Consolador, o outro que vai te ajudar, que estará convosco até a consumação dos séculos, porque Ele não queria nos deixar só. Qual de nós poderíamos ir aos céus? Qual de nós poderíamos ter um relacionamento com Deus, se não fosse através do Espírito Santo que em nós habita hoje? Então ele estava dizendo, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Mas ele diz, olha, não posso deixar vocês assim. Eu vou mandar aquele que está em mim, que é o Espírito Santo, para que habite em vós, e que esteja em vós, e que vos console, e vos ajude nos momentos mais difíceis que vocês passarem sobre a terra. Então, querido, buscar o Senhor, nós podemos buscar o Senhor também através do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que constantemente está batendo na porta do teu coração e te convidando, olha, vem na presença de Deus, vem na presença de Deus, vem na presença de Deus. É constantemente o Espírito Santo batendo na porta dos corações, dizendo, olha, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então, quando você ouve a doce voz do Espírito Santo, provavelmente você vai buscar a Deus. Por que provavelmente? Porque tem pessoas que não conhecem o Espírito Santo. E não são pessoas ímpias, são crentes. Eu estou cansado e também estou careca de ouvir gente falar, nossa, uma coisa falou comigo. Isso é grosseria para o Espírito Santo. Quando você chama o Espírito Santo de coisa, é terrível. É igual você me chamar, eu entrar na sua casa, entrou uma coisa aí. Hein, Carla? A coisa do seu pai chegou. Imagina. A coisa da sua mãe chegou. A coisa dos seus filhos. Você quer ser chamado? Você vem para a igreja, aí o pastor anuncia, chegou a coisa aí. Você se sentiria bem assim agradável, não? Aí você levantaria a mão, vamos apresentar a coisa. Quem quer ser apresentado como uma coisa hoje? Hoje chegou a coisa dentro da igreja. A coisa está feia. A coisa está preta. Não, é o Espírito de Deus. Na nossa casa ela é abençoada. Tem anjo para tudo quanto é lado. Mas antigamente era cheio de demônio. Eu mandei os demônios embora no nome de Jesus, agora só tem anjo. Então eu estou dormindo, a toalha balança sem ventilador, sem nada. Aí eu digo, obrigado anjo pela tua presença. Aí eu estou lá, o cachorro late. Anjo de Deus, o cachorro não está acostumado com o Senhor. Aí eu escuto um rugido. Ô anjo, segura aí. Nós temos que atribuir mais as coisas para Deus do que para o diabo. Irmão, eu estou cansado disso. Esses dias a minha esposa olhou para mim e falou assim, eu vi um monte de demônio na porta da igreja. Eu falei, por lá de fora. Pelo amor de Deus, por lá de fora pode ter demônio para tudo quanto é lado. Mas aqui dentro não. Demônio não suporta a palavra de Deus. Demônio não suporta alguém dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não tem demônio onde tem palavra. Não tem demônio onde tem Deus. Não tem demônio onde tem o Espírito Santo. Não tem demônio na minha casa, porque se apresentar no nome de Jesus eu mando ele sair. Não tem demônio na minha vida, porque em mim habita o Espírito Santo. Mas os demônios existem, mas não dentro de mim. Temos que atribuir. Agora vem o Espírito. Ai, senti um arrepio aqui, é uma coisa. Que coisa? Irmão, estou tudo arrepiado. Nossa, é uma coisa assim. Que coisa? Ai, irmão, parece uma energia. Que energia? Ai, irmão, eu estou sentindo assim uma energia tão forte. Sabe quando a gente chega perto da televisão que os pelos puxa, mas não fala que é o Espírito Santo. Tem irmãos que até falam, nossa, acho que é coisa ruim, estou sentindo medo. Irmão, se apresentar um anjo nitidamente na tua casa, você... é lógico que você não está acostumado com isso. Não atribua ao Espírito Santo essas coisas, essa grosseria. Porque senão um dia ele vai chegar
E ele vai falar assim: pastor, hoje as coisas estão na igreja. Anuncie o nome das coisas. Não, querido. Espírito Santo. Ele te conduziu aqui nesta manhã. Ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele te trouxe para te ajudar, para levar você a entender que você pode buscar a Ele através de relacionamentos que estão quebrados e você vai consertá-los. Ele está dizendo assim: você pode me buscar quando você ouvir a doce voz do Espírito de Deus. Eu não atribuo mais nada ao diabo, eu atribuo a Deus. Porque quando é demônio a gente sabe, demônio fede, demônio cheira enxofre. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é o bom perfume, Ele tem um cheiro suave, agradável para as nossas vidas. E eu e você temos que entender que Deus é maior, que Deus é Senhor, que Deus é glorioso, é Pai, é eterno. E Ele resolveu habitar em vasos de barro. Como diz o apóstolo, precisamos crescer, precisamos entender que Deus é sobre tudo e sobre todos. Busque a Deus através do Espírito Santo, porque Ele foi deixado exatamente para que você busque a Jesus. Porque se não tivesse Espírito Santo, querido, não existiria igreja. Porque Jesus, Ele entregou o Espírito para a igreja, para que a igreja possa ter vida. Não atribua ao Espírito Santo este nome chamado coisa. Porque quando você fala uma coisa é porque você não sabe quem é. Quando eu chegar na tua casa, não me chame de coisa, porque você vai me ofender. A coisa chegou. Ok? Então vamos buscar a Deus através do Espírito Santo. Abra comigo outra passagem, João 8 e verso 21. O Evangelho de João, capítulo 8 e verso 21. Nós já estamos terminando. Eu creio que até umas 2 horas a gente termina. Amém? Oh! Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e morrereis. Para onde eu vou? E disse-lhe Jesus, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrerei no vosso pecado. Irmãos, Jesus Cristo, se Ele não tivesse morrido naquela cruz, se Ele também não tivesse ressuscitado, se Jesus só tivesse morrido naquela cruz, a obra redentora não estaria completa. Ele mesmo diz: olha, se eu me retiro de vós, vocês morrem nos vossos pecados. Pecado mata, irmão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e verso 23, que o pecado gerou a morte. Romanos 6,23 diz assim que o salário do pecado é a morte. E Jesus está dizendo: se eu me retirar de vós, vocês morrerão nos vossos pecados. Pecado mata, pecado destrói, pecado é câncer na vida de qualquer pessoa. E Ele mesmo está dizendo: olha, se eu me retiro de vós, vocês morrem. Então olha para mim e diga assim: Senhor Jesus, não se retire de mim. E para onde eu vou, não podereis vós ir. Por que Ele está dizendo isso? Porque se nós morrermos nos pecados, e se nós ficarmos presos pelos pecados, nós nunca poderemos ter acesso a Deus. Por isso é que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, dizendo assim: eu morri pelo pecado e ressuscitei sobre ele. A morte não me venceu. Então Ele está dizendo para nós hoje, literalmente Ele está dizendo assim para nós: você não vai morrer no pecado, você vai ressuscitar comigo, você vai ter uma nova vida comigo. Porque nós precisamos buscar a Deus. Olha essa outra passagem comigo.
para nós encerrarmos. 2 Coríntios capítulo 6. É o livro em frente, você vai achar aí. 2 Coríntios capítulo 6. Verso 1 e 2. Nós podemos buscar a Deus. Verso 2 Coríntios capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorri você no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? Paulo está dizendo, olha, eu sou cooperador, nós somos cooperador também com ele. O que ele está dizendo? Olha, eu estou cooperando com Jesus na terra. Você sabia que você é o cooperador de Deus nessa terra? Sabia que você, quando convida alguém para vir na igreja, você está cooperando com Deus? Sabia que quando você ora por alguém, você está cooperando com Deus? Sabia que quando você ajuda alguém, você está cooperando com Deus nessa terra? Sabia que quando você evangeliza, que quando você vem à igreja, você está cooperando com Deus nessa terra? E Paulo está dizendo, nós cooperamos com Deus, e ele diz assim, continua dizendo, e vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Então, querido, a graça de Deus, é por ela que nós não somos consumidas. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu aquela cidade. Você lembra do tempo antigo? Deus destruiu com o dilúvio. Deus pode destruir porque é Ele que fez. Só que Ele diz assim, não recebais a graça de Deus em vão. Então a graça de Deus não é porque as coisas são de graça. Tem pessoas que acham que tudo na igreja é de graça. A igreja tem que dar água, a igreja tem que dar isso, a igreja tem que dar aquilo. Não é isso. Salvação tem um preço. E o preço foi a morte de Jesus. Você tem um preço, então a graça de Deus é aquilo que Ele fez por nós. A graça de Deus é aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, mas Deus já fez. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso chegar no céu e bater lá e dizer assim, chegou aqui o cara fulano e quer entrar. Você não pode chegar na minha casa e apertar a campainha aliás, você não pode chegar na minha casa, entrar no portão, abrir a porta e entrar. Eu não posso chegar na casa do irmão lá, abrir a porta e mexer na geladeira. Para que eu entre numa casa, eu preciso pelo menos ser alguém conhecido. Ou alguém educado para bater na porta. E no céu também. Então nós entraremos lá pela graça. E ele diz, não receba a graça de Deus em vão. O que quer dizer isso? Deus quer te salvar e você está aí. Um dia vai dar certo. Deus está te procurando e você está dizendo, um dia Ele vai me achar. Deus Ele está buscando você e você está dizendo, mas a graça de Deus é tão longa. Você sabe, né? Eu vou viver a minha vida aqui no pecado. Quando eu cansar do pecado, eu vou para Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai encontrar a graça de Deus. Aí ele continua dizendo, porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Deus está dizendo, é hoje que Deus quer te alcançar. Então você pode buscar a Deus quando você aceita a salvação de Deus. Você pode buscar a Deus quando você responde positivamente a um convite de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos socorreu em tempo aceitável. Pastor, não, eu nunca fui no médico, eu sou saudável, eu vou viver muito. Não, filho, você está vivo porque Deus tem te socorrido. Tá, a Carla aí, a minha esposa falou assim, a Carla manca. Eu falei, mas também rachou o fêmur? Quer que a mulher não manca? E aí eu acrescentei, até a cravícula quebrou. Mas aí eu acrescentei, mas é uma mulher guerreira, trabalha ainda.
E de pé naquele trem lá. Estuda, faz faculdade, vai se formar, está se formando. Tem 2 filhos, cuida do Abner. É uma guerreira, mas ela não pode se levantar. Eu posso todas as coisas em mim mesmo. É porque Deus que tem socorrido. Ah, mas quebrou o fêmur num tombo de bicicleta. Quebrou a clavícula num tombo só. Aí a gente pode dizer, mas olha, qual morreu? Quase, mas não morreu porque Deus pôs as mãos. Ah, mas Deus podia livrar. Não, tem coisa que tem que acontecer. Para a gente aprender algumas coisas na nossa vida. É ou não é? Eu não quero me quebrar não, mas eu já me quebrei a cara muitas vezes. Então, querido, Deus está nos socorrendo no tempo aceitável. Deus está nos ajudando. Mas além disso, Ele está oferecendo para mim, para você hoje, eu quero te salvar. Eu quero alcançar você, eu quero que você entregue a sua vida para mim. Eu quero que você me ache. É por isso que Deus oferece salvação. Porque Ele sabe que você não pode se salvar a si mesmo. Eu conheço um pastor, aliás, conheço pela mídia. E eu ouvi um testemunho dele. E eu vou confessar para vocês. Eu ouvi o testemunho. Eu falei, Deus, deixa eu ser incrédulo só um pouquinho. O Senhor me perdoa. Ah, eu não acredito nisso não. É impossível. E eu tive uma experiência no mar. Eu não vou pescar em alto mar jamais. Só se for num barco muito grande. Porque eu falei, hoje eu morro. Aquele barco sacudindo para lá, afundando para lá. E falei, vai encher de água, vai morrer. Tubarão come, vira um trem. Pelo menos a esposa não vai ter despesa com funeral. Ninguém nem vai chorar no defunto, porque fica por lá. E esse pastor testemunhou que ele naufragou em alto mar. Mais de 100 quilômetros, lá em alto mar. E ele olhou e disse assim para os companheiros que estavam lá, fique na boia. Ele sem boia, saiu de lá nadando. Buscou ajuda na cidade e a ajuda foi buscar o povo. Aí eu falei, Deus, deixa eu ser incrédulo um pouquinho só. Deixa eu ser um Thomas, como que é? Tomé. Mas Deus falou, não, filho. No teu coração não há lugar para incredulidade. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para os homens tem muitas coisas que são impossíveis, mas para Deus é tudo possível. Aí eu lembrei no Jonas que caiu no mar, Deus preparou um peixe grande, engoliu o Jonas, por 3 dias ficou dentro da barriga do peixe. Deus falando comigo, você não vou deixar você ser incrédulo não. E me lembrou de Jonas. Filho, eu preparei um peixe, engoliu o profeta, eu mandei para o peixe, falei para o peixe, não masca ele, não come ele, e vomita ele lá onde eu mandei. Olhe para o teu irmão e diga assim, não seja incrédulo. Entregue os seus caminhos aos... Ai pastor, mas eu tenho muito problema, muita dificuldade, é muito isso, é muito aquilo. Pastor, já fui em trocentas igrejas. Jesus está te trazendo aqui para te dizer, eu quero te salvar. Eu quero que você me busque através da salvação. Porque quando você é salvo pela graça, você começa a buscar a Deus, amém? Amém. Mais uma vez, me ajuda a pregar e diz para ele, incredulidade, não. Não. Igual aquele professor que disse para o aluno, naquele curso de história, falando do Mar Vermelho, e o professor dizendo assim, então, rapaziada, o que aconteceu lá foi o seguinte, é que tem uma parte naquele lugar lá, que tem uma época que o mar recua e fica bem rasinho e as pessoas dá para passar. Aí o rapaz falou, nossa, então Deus fez um milagre maior então. Professor, eu creio que o mar era fundo, Deus abriu e matou os egípcios. Mas o senhor está dizendo que era rasinho, então Deus matou todos aqueles homens no rasinho, naquela mixaria de água. E o professor olhou para ele e falou, que o milagre é maior se não tinha água. E como que matou aquele exército tão grande afogado?
Creia naquilo que Deus pode fazer. Eu tenho que crer, porque às vezes, muitas vezes, a gente quer ser incrédulo. Não é que nós somos, queremos ser. Mas quando você olha para a Bíblia, não tem lugar para incredulidade. Não tem, você olha na Bíblia, meu Deus do céu, você fala, meu Deus, isso aqui não tem jeito. E hoje Deus vai alcançar o seu coração, amém? Hebreus capítulo 3 e verso 13, para nós encerrarmos. É o próximo livros aí. Hebreus capítulo 3 e verso 13. Você vai encontrar Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Hebreus. Capítulo 3 e verso 13, é isso? E nós vamos orar. 3, verso 13. Nós podemos buscar a Deus, irmãos, quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Capítulo 3 do livro de Hebreus, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos... Continua. De novo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Todos os dias. E a minha esposa tem essa característica. Todo dia ela me exorta. Todo dia. É no carro, é em casa, é dormindo, é levantando, ela manda a brasa. Mas é Deus usando ela para que eu não seja uma pessoa incrédula. E lá está ela, crê mais, ame mais, ajude mais, leia mais, ora mais. Até parece que eu não leio, parece que eu não oro. Tem hora que parece que eu não leio e não oro. Mas não é. Exortai todos os dias. Então exorte seu esposo, exorte a sua esposa, exorte os seus filhos, exorte-se a si mesmo. Todos os dias, se exorte a si mesmo. Porque através disso nós vamos buscar a Deus. E ele continua dizendo, durante o tempo que se chama hoje. Irmãos, não adianta querer viver o ontem. Ai, se eu tivesse buscado, ai, se eu tivesse aceitado Deus ontem. Ah, não. Hoje. É hoje. Ah, pastor, não. É semana que vem. É hoje. Não é no Brasil, não é hoje. Não é nem aqui no Japão, é hoje. E ele vai dizendo, ele vai completando dizendo assim: para que nenhum de vós seja ou se endureça pelo engano do, sabe, irmão, o engano do pecado endurece o nosso coração a ponto de nós não buscarmos a Deus. E eu queria orar com você, porque eu acho que é Deus que está nos dando essa palavra. Eu tenho certeza que é Deus que está falando conosco. Isso aqui não é fruto de coração de homem. Eu sou carne como você, tenho sono como você, tenho preocupações como você, também tenho relógio como você. Você está entendendo? Deus está falando conosco, para nós buscarmos eles dessa maneira, através de relacionamentos quebrados, a gente arrumar, através do Espírito Santo, a gente buscar a Deus através da salvação, a gente buscar a Deus através da exortação pessoal, individual, e não endureçais os vossos corações pelo engano do pecado. A Bíblia diz que nesses últimos tempos, muito engano aconteceria sobre a terra. E nós temos visto tanta gente boa, irmão, sendo enganada e com o coração endurecido. Irmãos, você não tem a dimensão de pessoas que eu conheço, que eram bênção na mão de Deus. E hoje, coração endurecido, nem igreja vem. Arrumam diversas desculpas.
Se nós abrimos um culto de manhã e abrimos um culto à tarde, abrimos um culto à noite, ele também não vem. A gente muitas vezes se culpa, acha que se tiver um culto às 6 horas e outras 10 horas ele vem, não vem. Porque ele foi seduzido pelo engano. E o coração endurecido não aceita a palavra de Deus. Por que não aceita? Porque sempre que ele ouvir a palavra de Deus, parece que a palavra de Deus e o próprio Deus vai de encontro a ele. É contrário a ele, mas não é. É que Deus quer quebrar a dureza do nosso coração. Ele quer tirar, a Bíblia diz que um dia o profeta olhou e disse assim: olha, terá um dia que Deus vai tirar o coração de pedra de vós e vai colocar um coração de carne. Mas sempre que eu sou enganado pelo pecado, eu me endureço novamente. Isso é eu, isso é você também. Se nós formos enganados, nós vamos nos endurecer. Será que não é esse o mal que estamos vivendo hoje? Tem uma doença que chama, nem sei como é que chama, mal design, é isso? Mal Alzheimer. Alzheimer. Estranho esses nomes, né? É um mal Alzheimer. O que é essa doença? A pessoa, em vez de ir para frente, vai para trás. Em vez de crescer, ela regride. A minha sogra está com esse mal. A minha sogra já está tendo que ser alimentada na boca. A minha irmã diz assim, que a mãe dela, a mãe do Lauro, virou uma criança grande. Em vez de ela se envelhecer, ela está retrocedendo. E muitas vezes esse mal acontece com a gente. Em vez de termos o coração mais aberto para Deus, a gente endurece. Em vez de a gente gritar na igreja glória a Deus, a gente se endurece para Deus. Se Deus usar um pastor muito forte, a gente fala: nossa, não vem mais nessa igreja não, hein? Olha, Deus falou tão forte comigo. Eu me lembro uma vez, tem tempo ainda, que eu fui pregar na minha igreja no Brasil, onde eu era pastor. E eu senti de Deus naquele dia de pregar a respeito de relacionamento com Deus e com as pessoas. E entre os pontos de pregação eu falei: olha, temos que arrumar os nossos relacionamentos. Se você quer buscar a Deus, você tem que buscar também consertar sua vida com Deus, mas consertar sua vida com as pessoas. E eu era novo naquela igreja, eu não sabia que a maioria da igreja era tudo amigado. Eu não sabia, tudo amigado. E quando eu falei: olha, se vocês, o amigado tem que casar, não pode mais viver amiguinho, precisa casar, assumir um relacionamento. Aí tinha gente que frequentava as campanhas e tudo, não veio mais. Um dia eu falei: cadê aqueles irmãos que estavam aqui nas campanhas de emagrecimento, de isso, daquilo? Que você faz campanha, o povo vem. Agora faz uma campanha assim: venha no culto e traga oferta de timã para a igreja. O pessoal fala: a igreja está roubando, o pastor rouba. Mas faz uma campanha de emagrecimento, vem todo mundo aí: ó, estou precisando me emagrecer um pouco. Mas por que isso? Porque a gente se endurece. E eu vou lá na igreja pregar a respeito de casamento, o povo não vem mais. Esse pastor aí quer mexer nos nossos sentimentos. Muito forte esse pastor aí. O povo quer pastor que fala o que eles querem. Se deixar, quando o pastor chegar, eles trazem o esboço: o senhor pode pregar isso hoje para a gente? Nós estamos tão precisando disso. Ultimamente Deus não tem mais liberdade de falar em algumas igrejas. Quando o profeta vai profetizar: eis que te digo, tudo de bom vai acontecer. Tens carro? Não, então vai ter. Tens casa? Não, então vai ter. Mas você não vê aquela profecia: vai consertar a sua vida, vai arrumar a tua casa. Por quê? Porque essa profecia não atrai ninguém. Então, eis que te digo, serva minha, servo meu. Mas você não ouve uma profecia assim, ó pecador. Você não vê uma profecia:
Ô raça de víbora, vai se consertar a sua vida. Você já ouviu? Eu fui numa igreja esse dia para me ouvir. Não, vou. Eis que te digo, servo meu, tudo vai mudar para melhor a sua vida. E eu estava esperando ao contrário. Eu queria levar um catambu na cabeça. Eu queria mesmo que Deus falasse: vai se arrepender um pouco mais, vai orar um pouco mais, vai se dedicar um pouco mais, vai ser um pouco mais santo. Mas por que a gente não ouve? Isso não faz com que você volte. Mas eu quero dizer para você, na igreja que Deus tem liberdade, Ele fala mesmo. Às vezes nós endurecemos o nosso coração. Ficamos com o coração tão duro, que somos pior do que os incrédulos. E nós não podemos deixar isso. E o endurecimento vem pelo engano do pecado. E nós não queremos nada com o pecado na nossa vida. Então, enquanto você não for enganado pelo pecado, o seu coração vai ser sensível para Deus. E você vai poder ouvir uma profecia como essa. Vai te consertar, rapaz. Vai ler a Bíblia que você precisa. Vai jejuar. Seja fiel na igreja. Você já viu aquela profecia? Já ouviu? Nunca ouvi. Eis que te digo, servo meu, tu és infiel. Muito difícil. E infidelidade é o que mais tem. Por que Deus não fala? Por que Deus não fala? Infidelidade é o que mais tem. Ainda mais quando se trata na área das finanças. Por que Deus não fala? Que você às vezes é infiel na sua oração, na sua leitura, na sua dedicação. Porque isso não dá ibope. Nós estamos na época do ibope. Mas quando você resolve buscar a Deus, mesmo que venha uma dessa, você fala, você se prostra e diz: Senhor, eu vou me consertar contigo. Um dia eu estou na minha casa, para nós encerrarmos, e era o dia do meu pagamento. Trabalhei 12 horas, recebi o meu salário em mãos, coloquei na minha pochete, vim para casa, com 350 mil naquela época. Cheguei, eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei na minha casa, no quarto andar, entrei, sentei na mesa. Primeira coisa que eu disse para minha esposa: vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou acertar isso, vou fazer isso. Ela se levantou numa unção tão forte, irmão. Ela se levantou numa autoridade tão forte naquele dia. Ela olhou bem para mim, apontou o dedo e falou assim: você é um ladrão. Eu nunca vi a minha esposa com uma autoridade daquela, porque senão eu tinha dado ali uma burdoada naquele dia. Porque eu era um crente meio, sabe aqueles crentão porco? Mas a autoridade foi tão grande. Ela olhou e disse: você é um ladrão. Eu olhei para ela. Ela disse: você rouba o Senhor no seu dízimo, na sua oferta. E eu, valentão, olhei para ela, achei que ela não ia, mas Deus já tinha preparado tudo. Então pega os olerites do ano todo que eu devo, que eu vou dar. E não é que ela pegou tudo, estava tudo separadinho. Quando eu olho a sominha embaixo, 350 mil. Quanto? 270 mil. É 270 mil. A minha cabecinha já olhou 350. Meu Deus. Leva lá para o seu pastor. Isso é crente que fala, não é ímpio não, filho. Os ímpios estão falando mal de pastor porque os crentes falam mal dos pastores lá. Sabia ou não? As pessoas falam mal dos padres porque os católicos estão falando mal dos padres. O pessoal fala mal das igrejas porque as pessoas que vêm na igreja falam mal da igreja. Eu tive fazendo um baito aí, o pessoal fala mal da igreja. Irmão, não vem com esse negócio não. O problema lá na igreja é você. Aí o ímpio ouve, olha lá, tá vendo? Leva lá para o seu pastor. E bati na mesa e disse: agora eu quero ver, olha só a incredulidade, duro coração do pecado. Seu Deus, eu quero ver se o seu Deus vai suprir isso aqui. Coração, irmão, endurecido pelo pecado, pelo engano. Crente, não era pastor, ainda bem.
Menos mal. Olha só, e à noite, uma vigília lá em Ocaide. O dinheiro que sobrou, nem dava para pagar mais nada. Pego o meu carro, agora crente, né, irmão? Quando diz para a igreja, ele passa a maquiagem de camaleão, né? Peguei os irmãos com o meu carro, com a minha vaga. Para vigília, irmão, vigília. Cheguei lá na vigília, encostei o carro. Deus falou para mim assim: não saia do carro. Eu não estava querendo ir para a vigília mesmo. Eu queria deitar no meu carro e dormir um frio. Falei, abri a porta, irmão, vocês vão indo aí. Vai indo aí, minha esposa, depois eu vou. Falei, graças a Deus que eu não vou mesmo. Daqui a pouco o meu carro abriu atrás, a porta, entrou um casal. Eu olhei, irmãos, quanto tempo que eu não vejo. Pastor, nós estamos aqui porque nós temos uma missão para cumprir. Deus falou conosco há 30 dias atrás, para nós trazermos uma oferta para o pastor. Eu falei, para mim, irmão, não é para a igreja não, é para o Senhor, pastor. Coração endurecido pelo engano. Peguei o envelope. Então tá bom, vamos orar. Senhor, abençoa os irmãos, multiplica eles, ajuda. E estou incrédulo, joguei ali no meu carro, fechei. Vamos lá para a vigília. Sentei no banco. Deus falou comigo no Velho Testamento. Ele disse assim: eu supro todos aqueles que me buscam, mas o coração endurecido. Cheguei na minha casa de volta de madrugada. Fui deitar, tirei a roupa. Quando eu estou lá deitado, eu lembrei do envelope. Falei para minha esposa, vou lá buscar o envelope. Acho que é um Itimã, 20 mil. Sei lá, uma oferta que me deram aí. Quando eu cheguei em casa, começamos a contar, eu e minha esposa. Quanto tinha, irmão? 300 mil ienes. Eu olhei e falei, seu Deus supriu. E hoje, irmãos, às vezes na minha incredulidade eu tenho vergonha. A verdade, eu não dizimo porque tem que dizimar, eu dizimo porque é uma obrigação de um crente. Eu não vou tirar a oferta agora, é pregação. A oferta vem daqui a pouco. Mas eu tenho que falar isso para você. Que às vezes, mesmo sendo crente, a gente endurece o coração para as coisas de Deus. Por causa do engano, o diabo quer enganar a gente. Dizimar para quê? Vai dar dinheiro para o pastor? Dar dinheiro para a igreja? Afinal de contas, Deus dá tudo de graça. E a gente vai se endurecendo. E aí você vê o caos. Tantas vidas boas que Deus ama e que nós temos que amar, orar por eles para que eles estejam conosco. Eu quero orar com você. Vamos colocar em pé.